1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler do versículo 26 até o versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar, reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai Celestial, invocamos a Tua santa presença em nosso meio agora, suplicando, Senhor, para que por meio dos Teus santos anjos esteja agora conosco, em cada lar, Senhor, que está agora em sintonia, para ministrar, Senhor, a Tua palavra para nós. Nós estamos aqui, Senhor, desejosos de ouvir algo de Ti, desejosos, Senhor, também de sermos guiados por Ti, porque conforme Paulo disse aqui nessa escritura que acabamos de ler, Tu, Senhor, nos escolheu coisas que o mundo considera loucas, coisas fracas, mas para envergonhar os sábios, para envergonhar e reduzir a nada os sábios, os fortes, os que se dizem ser algo. Sim, Senhor, muitos dentre nós não são de nobre nascimento, mas agradecemos por pertencer à Tua linhagem. E aqui estamos, Senhor, para aprender mais de Ti, para alimentarmos mais os nossos corações, nossa fé através da Tua palavra. Que Tu venhas estar com cada um dos Teus filhos nesse instante, Pai, para edificá-los no fundamento apostólico e para sustentá-los e dar um aumento maior de fé, Senhor, aumentar a medida de fé, Senhor, em nossos espíritos, nossos corações. Que Tu fale com cada um dos Teus filhos, Senhor. Desejosos disso e crendo que Tu nos responde, nós Te pedimos essas coisas no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos aqui então para o nosso tema. Aqui Paulo está falando sobre a eleição, sobre a vocação de Deus, daqueles que Ele tem predestinado, daqueles que Ele tem escolhido para ser seus representantes aqui na terra, porque toda noiva de Cristo está aqui como representante. Assim disse o irmão Branham. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, o maior representante que Ele tinha, porque Ele foi feito da sua própria imagem, feito da sua própria substância, por isso que Ele é o unigênito de Deus, como já explicamos, mas Ele veio com esse propósito, para que o seu Espírito que estava nele pudesse agora estar em nós, estar na igreja, de maneira que nós pudéssemos também refletir este Cristo, sua vida, seu Espírito, seu caráter, através de nossas próprias vidas. E nós vemos que Deus tem o seu povo eleito para ser representado desde o princípio, desde o começo. Quando Deus quis construir, edificar uma nação para si, a nação de Israel, Ele começou escolhendo um casal. Você lembra, né? Abraão e Sara. Mas você lembra que Abraão e Sara, quando Deus os chamou, já estavam em uma certa idade avançada? E Sara, até então, não havia lhe dado nenhum filho. Ela era estéril. E isso já mostra que realmente é dessa maneira que Deus opera. Ele usa coisas loucas, porque, segundo a razão do homem, o melhor que Deus poderia ter feito seria para edificar uma nação para si, escolher um casal de jovens, e jovens saudáveis, férteis, mas não um casal idoso, avançado de idade, cuja mulher e esposa era estéril. Então, por que Deus fez isso? Porque Paulo aqui nos explicou, Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. É dessa maneira que Deus sempre faz. Ele usa aquelas coisas ou aquelas pessoas que o mundo dá por incapaz, inapto, justamente para torná-los capazes e torná-los aptos, idôneos. Então, cada um de nós que nos consideramos como seus filhos, todo bom filho sabe da sua indignidade, sabe da sua incapacidade, para até como servir a Deus, nós não sabemos como fazer isso. Tudo tem que ser nos dado por instrução, por conhecimento, por revelação. Mas nós entendemos, Paulo disse, Deus nos chamou.
Não porque você tinha alguma capacidade mental, não porque você tinha alguma idoneidade, uma habilidade natural para entender algumas coisas, para empreender, para falar. Não, Deus não te chamou por causa de algum dom natural, por causa da tua longa estirpe de bons seguidores ou filhos de Deus. Não, não foi por isso. Mas foi por sua própria determinação e graça que Ele nos salvou para que nós pudéssemos fazer a sua própria vontade, não a nossa vontade. Talvez eu e você tínhamos outros planos, com certeza nós tínhamos, mas quando conhecemos nosso chamado, nossa vocação, nós rendemos nossa vida, ainda que nós reconhecemos nossa indignidade, ainda que admitimos que eram incompetentes e incapazes para representar Deus na terra, nós nos rendemos a Ele, a Sua palavra, e nos dedicamos para que Ele de alguma forma nos use e nos molde conforme a Sua palavra. Então, porque nós fazemos isso é porque nós temos exemplos de escrituras que estão aí para nos animar, os registros estão aí para nos animar, porque nós reconhecemos que somos indignos. Mas aí você vai estudar a escritura e você vai ver qual filho de Deus não era indigno, qual filho de Deus você acha que tinha alguma capacidade. Olha como Deus começou a edificar Israel, usando um casal que não era digno, não era capaz aos olhos do homem. Mas Deus os tornou capazes. É sobre isso que eu quero falar hoje. Deus nos capacita. Deus nos dá sabedoria. Deus nos edifica, nos sustenta com sua destra fiel. Para agirmos como filhos, atuarmos como filhos, é Ele que nos capacita também no nosso meio profissional, qualquer área que você estiver atuando, a profissão que você está exercendo, não é apenas um esforço teu, Deus te capacitou para isto. E vamos ver aqui, conforme o Abrão nos ensina, que as coisas que os filhos de Deus fazem aqui na terra, tanto a nível espiritual, no corpo místico de Cristo, como na sua vida individual, profissional, privada, pessoal, tudo isso também é algo que Deus já destinou. Então a área profissional que você está exercendo essa profissão porque Deus já te separou para você fazer e trabalhar nesta área. E Deus te capacitou para isto. Amém? Então é mais ou menos isso que queremos tratar um pouco. Esse é o nosso propósito de hoje. Então quero já começar aqui com uma mensagem do irmão Brana, lá na sua mensagem Jeová Jiré, intitulado Jeová Jiré 56. Creio que não temos traduzida. Agora, como isso nos faz amá-lo com amor eterno, de quão bom Ele é para nós, e de quão desobedientes somos a Ele, mas em toda a nossa falta de amabilidade, Ele nos amou primeiro e deu seu Filho unigênito. Ele nos deu seu Filho unigênito de modo que, se nós simplesmente crêssemos nele, Ele nos daria a vida eterna. Que quadro lindo! Agora observe. Abraão era apenas um homem comum, mas Deus, por eleição e graça soberana, chamou Abraão, quando havia muitos jovens na terra naquele dia, saudáveis. Provavelmente havia alguns mais capazes de fazer a obra, como o mundo pensaria, do que Abraão. Mas Deus conhece o coração. Amém? Talvez a área que você está, até você pense isso. Olha, eu não sei fazer muito bem isso, eu acho que um outro no meu lugar saberia fazer melhor. Pode ser. Aos teus olhos, aos olhos de outros talvez. Mas se Deus te colocou no lugar onde você está, é porque Deus está capacitando para você aí fazer uma coisa que Ele quer que só você faça. Desde quando eu comecei a fazer traduções de literaturas da mensagem, da doutrina, eu pensava, há pessoas que conhecem o idioma do inglês muito melhor do que eu, estão muito mais versados do que eu. Por que eu estou fazendo esse trabalho? Por que outros não estão aqui fazendo? É esse que é o problema. Às vezes você se voluntaria para fazer uma coisa que outros mais capazes deveriam estar ali para fazer e não fazem. Então Deus usa geralmente aqueles que não estão capacitados. E Ele os capacita para fazer. Amém? É isso que o Mambana aqui está dizendo. Que Deus, Ele vê o coração. Então não olha para a sua capacidade, não olha para as suas habilidades ou dons naturais que você tem ou não tem. Não importa se você não tem. Se você não tem, Deus vai te dar. Deus vai te capacitar naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, Ele não olha para os seus filhos porque Ele viu neles alguma coisa para desenvolver. Não. Nós não tínhamos nada. Ele nos dá tudo o que nós precisamos para fazer algo para Ele, para o seu reino. Amém? Então, qual é o critério que Deus usou para nos escolher? O Mambana diz aqui, Deus olhou para o nosso coração. Deus sabia como que nós seríamos. Deus sabia qual tipo de reação que nós teríamos para certas circunstâncias. Ele sabia.
algo de natural sim, com o qual você já tem que nascer. Porque como você é da eleição, você é um atributo de Deus. Então por você ser um atributo de Deus, tem algo de Deus aí que está em você. E Umbanda diz que a nossa alma é uma parte de Deus. Nossa alma é divina. Nossa alma é um atributo de Deus. Então, muitas coisas podem estar erradas em nossas vidas. Nosso nascimento pode não ter sido, como disse Paulo aqui, diante de famílias honradas, destacadas pela sociedade. Mas havia uma centelha divina aí com a qual você nasceu, que era um atributo de Deus em você. Foi isso que Deus viu em nós. E é isso que Deus usa, explora e desenvolve para que nós possamos então amadurecer e sermos a sua imagem aqui na terra. Então, o que tinha Abraão? Deus olhou o seu coração. Às vezes nos perguntamos como Deus toma as coisas loucas para confundir as sábias, mas Deus conhece o coração do homem. É isso. O mundo pode olhar para você e não te dar nota para nada. Mas ele não te conhece. Mas Deus conhece você. Então veja, Abraão era um homem que foi eleito por Deus, e você vê isto pela atitude que ele tinha, pela posição que ele tinha. Abraão ele era um homem posicionado. Abraão era um homem que não se conformava com o mundo. E nós podemos verificar isso, como eu disse, em diversas situações. Uma das situações que nós podemos verificar isso foi quando naquela ocasião onde ele foi resgatar o seu sobrinho Ló, e na hora de dividir os espólios, lembra que o rei de Sodoma disse, olha, pode ficar com a minha parte que compete a você, e ele não aceitou? Você lembra disso? Eu quero ler isso para fazer um comentário breve aqui. Você encontra isso lá em Gênesis 14, 21. O rei de Sodoma disse a Abraão, devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma, juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer, fui eu que enriqueci Abraão. Então Abraão não quis dar esse gosto aqui para o rei de Sodoma, que com certeza era um rei ímpio, uma terra ímpia, que foi, como você sabe, julgada, condenada. Então ele disse, não aceito nada que vem de você. Então talvez um outro no seu lugar ele dizia, tá bom, muito obrigado. Mas então aqui Abraão disse, olha, eu não quero dar gosto aí, prazer para você depois dizer que eu sou o que sou porque você me ajudou, porque você me contribuiu. Não. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, Abraão queria desde o início deixar claro, é pela graça de Deus, é pelos benesses, pelo auxílio, socorro de Deus, não de um rei de Sodoma, de que seja. Então foi isso que Deus viu lá no coração de Abraão desde o início. Abraão era desse jeito. Abraão era dessa forma, essa é a sua natureza. Então Deus viu isso nele. Deus viu a sua sinceridade, Deus viu a sua honestidade, apesar das suas fraquezas, apesar das suas limitações humanas que Abraão pudesse ter. Então Abraão ele sabia fazer um julgamento daquilo que era certo, daquilo que era errado. Ele sabia fazer um julgamento justo dos fatos e das coisas. E o Umbanda disse que, infelizmente, ministros, pregadores, que também deveriam ser capacitados para isso, ele disse, muitos não sabem fazer isso. Eu quero ler, quero comentar isso. Você vai encontrar isso na mensagem O Estranho, de 64. Política, nós precisamos de outro Abraham Lincoln. Para quê? Para quê, irmão Umbanda? Você disse que não se importa muito com política. Mas ele disse, olha, na política nós temos que ter bons homens, como o Lincoln. Sim. Enquanto nós estivermos aqui, é bom que homens tementes a Deus possam estar lá. Só que o foco dele é isso, é a política. Não tem que agora sair, subir no púlpito e pregar, como algumas denominações fazem. O ministro quer pregar, pregue, mas não se aventure na vida política, porque você vai colher decepções. Aliás, todo político colhe decepções. Mas o Romano diz, olha, na política, como temos que ter homens na política, é bom que tivéssemos homens bons lá. Então ele cita, olha, seria bom que tivéssemos um outro Abraham Lincoln. Nós precisamos de outro Patrick Henry. Aonde, Mambanda? Num púlpito? Não, na política, lá no governo, na prefeitura. Olha, o Mambanda está dizendo isso. Por que as pessoas hoje querem dar um de santarrão e dizer, não me importa, o Mambanda se importa. Porque se ele não se importasse, não diria isso. Ele diria, o que eu me importo com a política? Mas ele diz, olha, seria bom que tivéssemos bons homens lá. Nós precisamos de um americano que possa se levantar, não importando onde a política esteja, e chamar o certo de certo e o errado de errado.
Você sabia que os pregadores de hoje não podem julgar o que é certo? A palavra de Deus ou a denominação da igreja? Não conseguem. Eles não sabem que caminho tomar. Eles não podem julgar entre o certo e o errado. Muitos ministros estão nessa condição também. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas a nossa igreja diz tal coisa. Vejam, o povo não é capaz de julgar entre o certo e o errado. E qualquer coisa que é contrária à Bíblia está errada. A palavra de Deus é correta, e a palavra de cada homem é mentira, que for contrária a ela. E tentar se levantar agora em um tempo assim, e se levantar pelo que é certo, você se torna um louco. Amém. Mas o que Paulo disse? Deus usa as coisas loucas do mundo, né, que são os filhos da eleição, para envergonhar os sábios, para constranger os sábios. Porque aqueles que são de Deus, são da eleição, não se conformam com este mundo. Amém? Então, esses que Deus elege são aqueles que Deus capacita para ter esse entendimento aqui, como Abraão tinha. Ele sabia discernir o certo do errado, sabia optar pela coisa que era correta, honesta. Porque ele era isto. E todo filho de Deus é assim. Por quê? Por sua própria capacidade. Na verdade, como eu tenho dito aqui, Deus está capacitando os seus filhos para isto. Abraão tinha esse coração de discernir o certo do errado, mas Deus também lhe capacitou para se conduzir e viver assim. Amém? Agora, quando você quer fazer a coisa certa, como disse o Umbanda aqui, alguns vão te taxar de louco. Eu quero até rapidamente aqui aproveitar e até mencionar um caso curioso que aconteceu aqui comigo recentemente. Creio que vai fazer aqui umas 2 semanas já. A irmã Rebeca pediu para ir na farmácia e buscar um pacote de fralda para a bebezinha. Só que eu não sei o que houve, acho que não estava com muito tempo disponível, então ao invés de uma farmácia que é um pouco longe aqui da casa, eu fui a um hipermercado que tem aqui próximo. Mesmo sabendo que eu pago um pouco mais caro, mas o tempo era curto, então eu tinha que fazer isso. Então ela me deu uma listinha ali, fiz umas compras, algumas coisas que ela me pediu, e peguei lá o pacotinho de fralda, aí trouxe tudo para casa e voltei lá para o que eu estava fazendo. E 1 hora, 2 horas, não sei quanto tempo passou, a irmã Rebeca disse: você trouxe a fralda, mas ela não está na nota fiscal. Eu disse: como assim? Eu paguei pelo pacote de fralda. Ela disse: não, cadê? Vou examinar. Então ela examinou, eu examinei e realmente o pacote de fraldas não estava na nota fiscal. Acidentalmente, a moça lá do caixa passou rapidamente, estava distraída, realmente ela estava conversando com outros colegas enquanto ela me atendia, então ela não percebeu que ela não passou o pacote de fralda pelo leitor lá do código de barras, passou direto lá para ser empacotado. Foi isso que aconteceu. Não foi uma doação, não foi uma benesse, não foi não, ela não é dona do lugar, não pode fazer isso, certo? Então foi um erro dela. Então eu levei porque eu nem percebi, não olhei para a nota na hora, achei que o valor ali nela estava incluído. Estava incluída aquelas fraldas, mas não estavam. Realmente não estavam. Então, numa outra ocasião, eu retornei ali naquele mesmo hipermercado e uma outra listinha de compras para a Rebeca. E eu me lembrei daquela situação das fraldas e eu peguei um outro pacote e deixei para passar por último. Passei todas as compras e depois, quando chegou o momento de passar o pacote, eu expliquei para a moça ali, né, já era uma outra atendente, contei para ela o caso. E disse: olha, eu vou passar esse pacote para você me cobrar, mas eu vou deixar ele aqui. Depois você coloca, por favor, de volta na prateleira. Eu não vou levar, porque em uma outra ocasião eu levei e não paguei. E a moça olhou para mim assustada. Ela olhou para mim e disse: você tem certeza que você quer fazer isso? E eu disse: sim, não está na nota fiscal aquele outro pacote. Eu não paguei por ele, eu não acho justo, não acho correto isso. E é estranho que as pessoas hoje reclamam de corrupção aqui e ali, e se deixe corromper facilmente por coisas assim. Não é honesto, não acho correto fazer isso. E ela me elogiou, me deu meus parabéns e disse: geralmente as pessoas aqui reclamam de coisa errada que nós fizemos, mas aqui é diferente, as pessoas se sentem lesadas, mas aqui você não foi lesado. Então realmente, numa outra situação, outras pessoas olhariam para isso e diriam: que maravilha, olha que Deus, coloca até Deus no meio, né? Olha que bênção de Deus aqui. Bênção de Deus. Então você está querendo dizer que foi Deus que fez aquela funcionária cometer aquele erro para poder te abençoar? Ele tem que se apropriar de um erro, de uma falha de alguém? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não quis pregar um sermãozinho. Podia ser um momento apropriado, né? Porque eu vi que a moça estava toda comovida ali, emocionada. Não estava até
colocava os itens nas sacolas lentamente, porque ela ficou um pouco pensativa na toda a situação, não é uma coisa normal para eles. Mas eu poderia ter dito algo, eu não disse, mas eu vou dizer para você, tudo na vida, meus irmãos, tudo é uma semeadura. Tudo. E você colhe tudo que você plantar. Amém? Então, se eu ficasse ali com aquilo, aquele pacote de fralda e não pagasse por ele, o que é isso aqui? Isso não é correto. Não seria correto. Porque eu estaria me provalecendo, me aproveitando de um erro, de uma falha de uma pessoa. E eu estaria semeando isto. E se eu fizesse isso futuramente, eu iria colher. Em algum momento eu ia falhar, ia cometer um erro em alguma coisa, e alguém ia aproveitar-se disso, ia tirar benefício, proveito disso. Amém? Então, não é correto. É uma semeadura. Então, nós temos que entender que todas as coisas que nós fazemos têm uma colheita, têm um retorno. E você colhe sempre mais do que aquilo que você planta. Amém? Sim. Então, às vezes são até testes que são aplicados para nós. Teste de quem, irmão Jorge? De Deus? Não sei, pode ser até do diabo. O diabo não aplicou um teste em Jó? Para que depois ele pudesse jogar na cara de Deus? Olha aí, Deus, tu diz que Jó te serve? Vamos ver, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Às vezes pode ser um teste do diabo. Talvez o diabo estava fazendo aquilo para testar a Deus e depois dizer, olha Deus, está vendo o teu servo, o teu ministro da mensagem, de William Diógenes Dornelles, o que ele fez? Se prevaleceu de um erro, de uma falha de alguém. Mas, graças a Deus, se o diabo tinha essa intenção, eu posso imaginar agora os anjos de Deus dizendo para o diabo, você errou, você falhou. Amém? Nós somos testados, queridos, todos os dias. Agora, essas coisas nós fazemos porque somos assim, essa nossa natureza? Não, nossa natureza não é assim. Deus nos faz ser assim. Você não se conforma com o mundo. Você sabe que o que é certo e o que é errado é errado. É isso que uma banda aqui está dizendo. Amém? Então veja, Deus aqui, voltando para o nosso tema, ele escolheu aqui Abraão porque ele sabia que Abraão seria alguém que aceitaria ser guiado pelo seu espírito. Deus sabe quem tem essa propensão e quem não tem. Quem se mostraria rebelde. Então hoje nós temos aí muitos líderes, até com boas intenções, mas não é disso que Deus se agrada. Boas intenções não é o suficiente. O que Ele quer é encontrar um homem e uma mulher de Deus que possam aceitar ser guiados pelo seu Santo Espírito. Mesmo que essa sua direção às vezes pareça até fazê-los andar na contramão do mundo e fazer coisas que o mundo considere loucura. Amém? Mensagem, irmão Branham, o que é preciso para tornar uma vida cristã de 57? Mas na palavra eu encontro que Deus não pretendia que a igreja fosse governada pelo intelectual ou por qualquer teologia do homem. Mas o Espírito Santo foi dado à igreja para governar e controlar o corpo de Cristo. E creio que ao fazer isso, com isso em mente e no programa de Deus, nunca seremos bem-sucedidos. Não importa quão boas sejam nossas intenções, até que voltemos ao centro do programa de Deus, ou seja, deixe Deus guiar você. Então, Deus, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece nossos corações, e Ele sabe quem são aqueles que verdadeiramente o amam. Mensagem, a visão de Pátimos. Lembre-se, um dia aqueles olhos que estão obscurecidos pelas lágrimas, está falando aqui de Jesus Cristo? Aqueles olhos permanecerão no julgamento. Agora, eles são como chamas ardentes correndo de um lado para o outro por toda a terra. E não há nada que aconteça a não ser o que ele sabe. Oh, que coisa! Isso está gravado. Correndo para lá e para cá pela terra, observando cada movimento, Cristo nos observa. Percebendo cada pensamento, sabendo tudo o que você está fazendo, as intenções do coração, o que você pretende fazer. Ele sabe tudo sobre isso. Ele sabe se você o ama. Ele sabe se suas intenções estão certas para servi-lo. Ele sabe tudo sobre isso. E o que será quando você estiver naquele dia, quando todo o pecado estiver nu diante dele, e ele estiver lá no julgamento do trono branco? Amém. Mas veja, meus queridos, mesmo sendo um eleito, nós estamos sujeitos a cometer erros, sim, e a falhar, da mesma maneira como Abraão também teve seus erros, cometeu suas falhas. Mas todo aquele que é nascido de Deus, ainda que ele cometa erros, Deus os trará de volta aos seus caminhos perfeitos. Você crê nisso?
Por favor, todos nós, antes de conhecer essa palavra, andávamos errado em alguma coisa aqui, no que fazia, no que pensava, mas por sermos da eleição, Deus teve misericórdia de nós e nos trouxe para os seus caminhos. Uma banda comenta isso, eu quero ler aqui. Perguntas e respostas 61. Agora, se você cometer um erro e fizer algo errado, ele está tentando responder a pergunta de uma irmã aqui. Você não faz voluntariamente. Se você é um eleito, um filho, você até pode errar, mas não porque você realmente quer. Se você é um cristão nascido de novo, você não quer fazer algo errado. Suas intenções e tudo mais estão certas. Mas se você, como ela disse aqui, cometer um erro e fizer algo errado, Deus permitirá que você continue e morra assim e se perca, ou Ele o trará de volta à reconciliação? Uma boa pergunta, né? Quer saber, se um filho de Deus que está errado, se ele vai deixar que fique errado e que morra errado? Uma banda que ele vai dizer, Ele vai te trazer de volta. Isso mesmo. Ele vai te trazer de volta. Então o eleito, ele mostra ser da eleição, quando apesar dos erros, Deus os traz de volta para o seu caminho. Então alguém que diz que é da eleição, mas está sempre crendo, fazendo alguma coisa que está errado, do contrário, é uma evidência de perdição, que aí o Umbanda está dizendo. Aquele que é da eleição pode errar até involuntariamente, mas ainda que ele cometa algum deslize, algum erro, Deus o trará de volta. Por quê? Porque ele é da eleição. Tem que acontecer isto. Se não acontecer, então você já viu. Então veja, é exatamente isso que Deus faz com todos aqueles que são da descendência de Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão. E Ele nos salvou desde quando? Uma banda fala, desde antes da fundação do mundo. Israel, igreja número 1, 53. Agora, se você simplesmente parar de fazer isto porque você sabe que deve fazê-lo, eu não posso fumar porque eu sei que é errado, eu não posso me prostituir porque eu sei que é errado, eu não posso fazer isso e aquilo porque eu sei que é errado. Então você está vivendo uma religião. Não é porque alguma coisa te diz que a religião, a igreja que você frequenta diz que é errado, porque o pastor disse que é errado. O Espírito Santo mostra para você qual é a maneira correta de você viver. E as outras coisas você se desvencilha delas naturalmente. Não porque você não quer mais. É porque simplesmente isso não faz parte mais da tua vida. O teu velho eu que gostava daquelas coisas morreu. Agora você realmente é uma nova criatura. Ele diz aqui, se você simplesmente parar de fazer isto porque você sabe que deve fazer e parar de fazer isso, isto é o sinal de que você ainda não chegou a lugar algum. Quando essa coisa se torna morta em você e a natureza dela se vai, a outra pessoa aí, é o Espírito Santo aí vivendo a tua vida por você, e ela só pode produzir. O Espírito Santo que estava em Cristo está em você e produz a vida semelhante a Cristo. Nada que você faça, é o que Ele fez. E isso vai fazer você atuar como louco para o mundo, fazendo coisas que o mundo não vai entender. Ele escolheu isso antes da fundação do mundo. Alguém disse, bem, eu sei que eu fui salvo porque eu parei de fumar. Não foi por isso que fui salvo. Não foi por isso que você foi salvo. Você foi salvo porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. Pura e simplesmente. Nada a ver com o que você é ou o que você fez. Esse é o ensino das Escrituras, amém. Agora veja, começamos a descobrir que não somos nós, é Ele, veja, Ele nos escolheu. Abraão não podia dizer, bem, bendito seja Deus, eu desci da torre da Babilônia, eu desci lá de Babel, eu não me envolvi mais com aqueles deuses lá. Aleluia! Foi por isso que eu fui salvo. Ele teria salvado todo o grupo, então. Houve outros que saíram de Babilônia, sim, e não foram salvos. Se essa é a razão pela qual eles fizeram isso, veja, ele não fez isso. Ele escolheu Abraão. E esse foi o começo da nossa salvação que foi dada ao homem quando ele o chamou, e o escolheu e o predestinou, e lhe deu uma promessa, e fez uma aliança com Abraão e sua descendência para sempre. Agora, Deus chamou, observe, quando ele chamou Abraão aqui, ele o chamou por eleição, não porque ele era, porque Deus era. E ele o chamou para fora de seu povo e o abençoou e lhe disse, eu vou te salvar. E aqui embaixo ele diz, e você virá até mim em uma idade avançada. Antes que ele fizesse qualquer coisa para merecer, Deus o escolheu e disse a ele, e não apenas você, mas tua descendência após você. Oh, que coisa! Amém? Então, quando, por exemplo, o profeta Samuel saiu para ungir um outro para ser rei no lugar de Saul, você lembra daquela situação? Ele foi guiado pelo Espírito Santo até a casa de Jessé, porque ele sabia que dali havia um dos filhos daquele homem para ser ungido rei. E Samuel não sabia quem era.
Ele tinha que esperar a direção de Deus. Então, quando ele foi até a casa de Jessé, Jessé apresentou seus melhores filhos. Alguns ali talvez eram soldados, tinham alguma boa experiência, tinham alguma capacidade administrativa. E talvez até Samuel pensou, esse deve ser o rei, esse deve ser o rei. Mas toda vez que ele chegava para ungir, o Espírito Santo dizia, não é esse que eu escolhi. Eu quero ler isso aqui, mas o irmão Branham narrando isso aqui, escolhendo uma noiva. Eu me lembro certa vez um profeta foi para escolher um rei para fazer rei ao filho de Jessé para tomar o lugar de outro rei Saul. E assim Jessé lhe trouxe seu filho grande e fino. Ele disse, a coroa ficará bem em sua cabeça. Tanto o Jessé quanto Samuel deve ter dito isso, né? O profeta foi derramar o azeite sobre ele e disse, Deus o rejeitou. E ele rejeitou cada um deles. Começou trazendo aqueles que tinham uma boa aparência, que pelos olhos do homem, só pode ser esse, então esse tem que ser. E um por um foi sendo eliminado. E até que chegou a um sujeito pequeno, de ombros caídos e aparência ruiva. Ninguém estava dando importância por ele, lembra? Até o profeta ficou até sem palavras. E o que eu vou fazer agora? Deus me trouxe até aqui, mas você me trouxe todos os seus filhos e Deus não aceitou nenhum deles. Nenhum deles é escolhido de Deus. Acabou todos os teus filhos? Então Jessé disse, olha, tem um outro, mas eu nunca pensei em te mostrar esse, porque não sei por que isso tem a ver. Não, mas é seu filho? Sim, eu tenho um filho, mas ele é pastor lá do campo, lá do... Não. Traga, chama teu filho aqui. E quando Samuel colocou o óleo sobre aquele jovenzinho, franzino, assim falava o mamãe, né? E quando ele foi colocar o óleo, então Deus, o Espírito Santo disse, esse é o meu ungido, esse é o meu escolhido. E ele derramou o azeite sobre ele e disse, Deus o escolheu. Está vendo? Nós escolhemos pela vista, pela aparência. Deus escolhe pelo caráter. É isto. Pelo caráter, pelo coração. E veja, muitos personagens na Bíblia são boas referências para nós, para nossas vidas. Exemplos de fé, de coragem, de obediência, de paciência. Mas você percebe que na Bíblia, Davi foi o único que Deus disse que ele era segundo o seu coração? 1 Samuel 13:14, porém agora não subsistirá o teu reino, já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora, quem foi Davi, meus irmãos? Ele foi um homem perfeito, um homem santo, um homem sobrenatural, isento de pecados? Não. Davi era semelhante a qualquer um de nós. Porém, ele aprendeu que a melhor maneira de se alcançar o coração de Deus era seguindo o caminho da adoração, da humildade, da sinceridade, do arrependimento. Mensagem urbana, tempo de colheita? Então veio Davi, que ele iria refletir o seu grande milênio. Davi, Jesus Cristo, assim, Davi era um tipo de Cristo. Ele iria mostrar o que o seu rei era. E Deus jurou por Davi que ele levantaria seu filho para assentar em seu trono. E Davi era um homem tão galante, até que ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi estava indo bem. Ele feriu todos os filisteus e derrubou os altares e permaneceu com a palavra. E finalmente uma bela mulher o corrompeu e ele quebrou o mandamento, perdeu a palavra, cometeu adultério. Vê? Um homem segundo o seu próprio coração. Veja, ainda assim Davi falhou com ele. Moisés falhou com ele. Todos os demais falharam com ele, mas todas as suas vidas eram apenas reflexos daquele que havia de vir. Então os eleitos estão sujeitos a erros e falhas, mas entendemos pelo que o Mobano nos disse, não permanece estirado, caído no chão. Deus o sustenta, Deus o ergue, Deus o levanta. Amém? O diabo pode nos acusar de coisas erradas que dizemos, o que fizemos no passado. Mas se você é da eleição, meu querido, o diabo pode continuar ainda te acusando, mas você tem um bom advogado. Se você se arrependeu e tem a sua vida escondida em Cristo. Então, como eu disse aqui, Davi não era um homem sem falhas. Ele tinha falhas como qualquer outro. Mas a diferença é que Davi era da eleição. Amém? E por causa disso, ele sabia que Deus sempre estaria com ele, apesar das suas imperfeições, apesar das suas incapacidades, da sua indignidade. Mensagem, este grande guerreiro Davi, 55. Davi sempre teve um verdadeiro lugar em meu coração, porque ele era, como Deus lhe disse, um homem segundo o seu próprio coração. Eu gosto de ver pessoas que sabem onde estão, que sabem do que estão falando. Gosto de ouvir as pessoas falarem, não importa o que sejam, a que religião pertençam, de que assunto estejam falando, se souberem do que estão falando. Que chamam o certo de certo e errado do errado. Eu gosto disso. E Davi, desde o início dos seus dias, nascido aqui nessa terra, ele sabia que Deus estava com ele. Antes mesmo de ser abençoado ou ungido,
ele sabia que Deus estava com ele. É isso, meus irmãos. Todo eleito de Deus, por mais que o mundo não dê nenhuma nota para ele, o mundo o considera indigno, incapaz para fazer isso ou aquilo. Se Deus o elegeu, se Deus o escolheu, Deus o capacitará, ainda que aos olhos do mundo se digam capazes. Lembra quando os filisteus desafiaram Israel a escolher um dentre os guerreiros de todo o exército para combater o gigante Golias? Quem vencesse Golias, todo o exército da Filisteia se curvaria diante de Israel. Quem vencesse Golias. Mas se Golias vencesse o valente que Israel escolhesse entre eles, então todo Israel deveria se curvar diante dos filisteus. E qual foi o soldado valente, capacitado, que apareceu ali? Qual foi o homem corajoso e valente capacitado que se prontificou para aceitar o desafio? Nenhum. Nenhum soldado, por mais capacitado. Talvez alguns até se olharam, olha, fulano, talvez ele pode. Mas o fulano, que achava, não pôde, não se ofereceu. Ninguém, por mais capacitado que estavam, se ofereceu. Mas eis que apareceu quem? Davi. Alguém que ninguém dizia que era capacitado. Uma coisa louca para o mundo. Mas por que Davi se ofereceu? O Mamano disse aqui, ele sabia que Deus estava com ele. Então, se você sabe que você é filho de Deus, não importa o quão indigno você é, o quão indigno foi o teu nascimento, não importa. Deus está com você e Deus vai te capacitar para fazer as obras dele. Como Deus fez com Davi. Eu estava relembrando também esses dias uma história real que aconteceu com exploradores dinamarqueses que foram lá no Polo Norte, porque os americanos na ocasião, isso foi lá no início do século 1909, os americanos estavam vindicando a Groenlândia para eles, porque disseram que a terra da Groenlândia chegava sem nenhuma falha, sem nenhum canal, nenhum rio até a América. Mas pesquisadores tinham ido lá, descobriram, os dinamarqueses tinham ido lá e descoberto que havia um canal separando a terra da Groenlândia da América. Então a Groenlândia não podia pertencer à América. Então quem fez a exploração lá não pôde retornar, morreu, mas ele deixou o registro em uma coluna de pedras. Então foi criada uma outra expedição para poder ir até lá, para encontrar esses registros, essas provas. Era muito difícil, era muito inóspito chegar naquela região, mas alguém conseguiu e comprovou e fez um desenho do mapa e tudo. Mas não pôde chegar, eu não sei, de alguma forma não chegou até as autoridades oficiais. Então montaram uma outra equipe para poder encontrar esses registros, esses documentos. Então, um explorador chamado Einar Mikkelsen montou uma equipe para ir até lá. E do nada, simplesmente, a equipe que estava toda preparada, com experiência em neve e tudo, não aceitaram, não quiseram ir com esse explorador até lá. Então, um jovem se prontificou a auxiliar esse explorador dinamarquês, que era um mecânico que não tinha nenhuma experiência com neve, com guia daqueles animais que conduzem aqueles carros na neve, sim, não tinha nenhuma experiência. E ele apenas aceitou ir porque admirava o explorador, leu alguns livros dele, e ninguém achou que aquele rapaz poderia ajudar aquele explorador. E ele foi. Os outros que eram capacitados não tiveram coragem, porque era muito difícil. Era muito provável que eles não retornariam como aquela outra expedição não retornou. Mas aquele rapaz ali, sem nenhuma experiência nenhuma, com neve, com cães, com nada, simplesmente foi com esse explorador. E eles conseguiram resgatar os documentos, comprovando que realmente a Groenlândia não pertenceria à América. Havia uma divisão ali das terras. E eles trouxeram esses documentos, mas quando eles retornaram, a equipe que ficaram lá tinham ido embora, porque o clima foi muito forte lá, a neve era muito forte. E eles acabaram ficando ali isolados por 3 anos. Até que depois foi levada uma equipe de resgate e resgatou esses dois. O explorador e o jovenzinho lá, o mecânico, que não tinha nenhuma experiência. Tanto é que ele nunca mais voltou a esse tipo de serviço, porque ele não foi chamado para isso, ele não tinha formação para isso. Mas ele, mesmo não sendo capacitado, se ofereceu e conseguiu lá. E esse explorador teve vários problemas, uma hora que ele perdeu sua mente, e esse jovem auxiliou, ajudou, então salvou sua vida algumas vezes. Então é isso, eu estou dando esse exemplo que não é apenas uma questão de Bíblia. Em todas as ocasiões você vai ver isto.
Deus usa às vezes pessoas que as outras digam que não dão nenhuma nota, não dão nenhum crédito. Porque Deus faz isso, Ele usa as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, as coisas fracas para envergonhar os fortes. E é assim que Deus faz com todos os seus filhos. Amém? Aqueles que não são levados em consideração por outros. Mas Deus os escolheu justamente para esse propósito, a fim de que essa sabedoria do mundo aí se converta em loucura. E você vê como um exemplo também disso os discípulos de Jesus. Quais dos discípulos de Jesus, meus irmãos, tinham alguma idoneidade para ser um palestrante, para ser um bom expositor, com boa dicção, oratória, persuasão? Eles não tinham nada disso. Eram homens simples, pescadores, não é isto? Mas Deus os capacitou para serem evangelistas, para serem apóstolos, para levar adiante a sua mensagem. Agora, como que eles foram capacitados? Eles simplesmente estiveram com Cristo. O fato de eles terem estado com Cristo os capacitou. Então você pode ser indigno aos olhos de muitos, mas basta você estar com Cristo e Ele te capacita. Amém? A escritura na parede, 58, mas você diz, bem, agora espere um minuto, se algum bispo me disser isso. Os bispos não podem ler o sobrenatural muitas vezes. Deus toma as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Não foi Caifás que passou pela porta chamada Formosa que curou o aleijado, mas foi Pedro. E quem era Pedro? Que formação ele tinha? Um ignorante, um iletrado, mas eles sabiam que ele tinha estado com Jesus. Certamente, quando você está com Jesus e pertence a Ele, as obras que Jesus faz, você também fará. Ainda que o mundo diga que você não é digno, Deus te torna digno. E eles podiam não saber como fazer, certo? Mas Deus os tornou capazes. Como Paulo disse lá em 2 Coríntios 3,5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos torna capazes, por causa da eleição. Então veja, tampouco Jesus também se confiava na sua própria capacidade. Ele disse, eu não ensino nada, eu não falo nada, senão aquilo que o meu Pai me dá. Jesus não se tornava digno. Paulo disse que ele estava lá, antes da fundação do mundo, ele estava lá na forma de Deus. Mas ele não teve isso como uma usurpação. Que bom que eu estou aqui na forma de Deus, usando uma teofania, onde Deus se manifesta. Ele não tomou isto como algo para si. Mas ele veio até nós, se humilhou perante o Pai, tomou a forma de servo e, fazendo-se semelhante a nós homens, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo a Deus até a morte e morte de cruz. Para fazer uma obra que não que ele achava capaz, porque ele sabia que Deus o capacitaria para fazer. Então, Cristo nos deu o exemplo. E cada ovelha desse pastorado de Cristo sabe que não tem nenhuma capacidade para fazer qualquer coisa. A ovelha, ela confia na capacidade do seu pastor, ou na capacidade que o seu pastor lhe dá. Mensagem do Umbanda, onde eles falam sobre isso, o cordeiro e a pomba. Cristo, veja como ele era manso, ele nunca tentou fazer a sua vontade. Ele disse, eu não venho para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o Pai que o enviou foi com ele e nele. E agora ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então ele nunca somente nos enviou, mas ele nos acompanha. Amém? E observe-a, enquanto ela é conduzida ao redor, e agora ela não confia em sua própria capacidade. Uma ovelha não confia. Ela confia na capacidade do pastor. Ela não questiona o seu pastor, ela apenas acompanha o seu pastor e as ovelhas também. Então nós devemos ter uma fé piedosa, nós devemos ter uma fé voltada a Deus, no sentido de nos sujeitar e nos submeter a Ele, confiante de que tudo que nós fizermos será por intermédio dele, do seu poder, operando em nossas vidas. Você não vai atribuir a si mesmo nenhum mérito por qualquer coisa que você faz. Você reconhece que é Deus em todos os seus caminhos que te capacita, que te dá sabedoria. Amém? Tudo que você tem, tudo que você adquiriu, você vai atribuir tudo isso de volta a Deus, porque a palavra diz, toda boa dádiva vem dele. Nós devolvemos a Ele o que Ele nos deu. Então você não vai confiar nas suas próprias capacidades. Por isso é que você vai esperar em Deus até saber qual é a vontade dEle para você atuar com bons motivos e objetivos. Era essa mentalidade que Jesus tinha e é essa mentalidade que toda a descendência de Abraão também deve ter. E os membros do corpo de Cristo,
como disse Paulo, não somos de nobre nascimento. Mas são da linhagem de Deus. Todos nós somos. E é por isso que nós somos salvos. E sendo assim, nós podemos dizer que somos um dos salvos do Senhor, não por nossa própria escolha, mas pela escolha de Deus. Quero ler mais um pouco sobre isso. A aliança incondicional que Deus fez com o seu povo, 54. Eu estou tão feliz que posso dizer, sou um deles. Amém? Você também está feliz? Você pode dizer isso? Sou um deles. Pela graça de Deus, eu sou um deles. Estou tão feliz que Ele me deixou ver estas coisas. Meus irmãos, que eu vejo que Deus... Agora, a única coisa é aquela descendência de Abraão aqui. Não por causa da sua escolha, mas por causa da eleição de Deus. Deus escolheu você antes da fundação do mundo e sabia que esta reunião estaria bem aqui esta noite ou esta manhã. Antes que houvesse uma estrela no céu, Deus sabia que essa reunião estaria aqui. Isso é exatamente certo. Agora, se você está em Cristo, você é descendente de Abraão, por causa da promessa de Isaac, e por meio de Isaac veio Cristo, e por meio de Cristo todas as nações, e fez de Abraão o pai de todas as nações. Então, se você está em Cristo, você se torna descendente de Abraão, e vocês são herdeiros com Abraão, e a promessa foi feita a Abraão, não porque ele foi um grande homem, ou não porque ele foi um homem religioso, mas foi pela presciência de Deus. Por eleição, ele escolheu Abraão. Deus escolheu você. Você nunca escolheu Deus. Deus escolheu você. Jesus disse, ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai o traga primeiro. Muitas pessoas dizem, eu busquei a Deus, eu busquei a Deus. Isso é um erro. Você nunca busca Deus. Deus busca você. Então, nós fomos feitos eleitos em Cristo, de modo que quando Deus contemplou o seu Filho lá, quando Ele o gerou, antes da criação, Ele estava contemplando a mim e a você também lá no seu Filho. Porque a palavra diz que Deus nos elegeu em Cristo. Eu vou ler aqui alguns sermões onde o Romano também ensina isto. A posição do crente em Cristo, 55. Agora, lá atrás, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu em Cristo Jesus para parecer santo no tempo do fim. Então é isso. Quando Deus contemplou o seu Filho que Ele gerou lá, Ele viu eu e você lá. Então, quando você vem aqui e recebe o Cristo, recebe a sua mensagem, recebe o seu Evangelho, você se reveste de Cristo e Deus olha para você e Ele vê você? Não. Ele não vê você, não vê tuas obras, ele vê Cristo e as obras de Cristo em você. Ele vê o mesmo que Ele viu lá, quando Deus gerou o seu Filho. Amém? Porque nós somos semelhantes ao nosso irmão mais velho, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Agora veja, Ele nos escolheu para este propósito, tendo predestinado ou conhecido de antemão. Ele conheceu de antemão o que seria desde o princípio. Deus no princípio, sabendo exatamente o que Ele faria no final. Ele predestinou ou poderia predizer o que seria, presciência, sabendo de antemão estar em Cristo Jesus. Com certeza, eu não estou lendo isso errado. É assim que se lê aqui na versão do Rei Tiago. Deus escolheu você em Cristo antes que a fundação do mundo fosse lançada. Então está falando de duas pessoas. Deus escolheu você em Cristo, no seu Filho. Não em si mesmo. Você é atributo de Deus, é verdade. Mas Ele gerou o seu Filho e viu você no Filho. Então, apesar de você não ter uma pré-existência como o Filho tinha, você já estava lá no Filho. Amém? Amém. Deus escolheu você em Cristo antes da fundação do mundo, antes que a fundação do mundo fosse lançada. Então, se Deus sabia disso, do que você tem medo? Se Deus sabia desde antes da fundação do mundo escolher você em Cristo Jesus, e você veio e aceitou o chamado, do que você tem medo? Qual é o problema, irmãs? Ele pode curar, não pode? Certo! Deus te escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso é o que a Escritura diz. Então, veja, muitas vezes aí, o que nos faz às vezes ter medo, uma mãe pergunta, do que você tem medo? É porque nós reconhecemos nossa indignidade, reconhecemos nossa incapacidade. Às vezes não queremos fazer coisas que nós sentimos lá dentro que nós temos que fazer, pela eleição, Deus te chamou, mas você para pensar, mas por que eu? Eu sou indigno, por que eu estou fazendo? Por que eu vou querer fazer? Mas aqui isso nos ajuda como um sinal, porque Deus, Ele capacita aqueles que Deus chamou e separou para determinados fins. Lembra de Josué, quando teve que assumir liderança no lugar de Moisés? Você acha que Josué se sentia apto para fazer isso? Não. Mas então Deus conforta seu Josué, seu servo Josué, porque ele era da eleição. Deus o colocou ao lado de Moisés porque ele sabia que ele tinha que fazer essa obra. Então, ainda que Josué se sentia incapacitado, Deus o confortou. Josué 1:9. Não te mandei eu, não tenha medo. Eu sei que é muita coisa para você fazer, mas não importa, não se preocupe com a tua incapacidade.
esforça-te de bom ânimo, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu vou te capacitar. Então, não se deixe levar pela tua indignidade, pela tua incapacidade, ao ponto de você não querer fazer uma coisa que você sabe que Deus te chamou para fazer. Apenas tome posse dessa palavra, que não é apenas para Josué, é para toda a descendência de Abraão. Deus estará contigo. Ele vai te esforçar onde quer que você andar. Ele vai te capacitar. Paulo disse, nossa capacidade vem de Deus. E é muito melhor assim, porque se alguém faz alguma coisa porque acha, eu posso, eu sei, eu dou conta, eu tenho uma habilidade, eu fui instruído, eu passei por um treinamento. Não, você vai cometer o mesmo erro de Moisés. Moisés passou por um bom treinamento e achou que podia utilizar isso, lembra? Então Deus teve que ignorar todas as suas habilidades naturais para depois capacitá-lo da sua própria maneira. Então reconheça a tua indignidade, reconheça que você realmente não é digno, mas não deixe que isto te impeça de fazer o que Deus quer que você faça. Amém? Então essa é a lição que o Senhor está nos dando. Então nós não somos o que nós decidimos ser, mas nós somos o que nós já estamos destinados a ser. Foi o que eu tentei falar e agora eu vou ler algo aqui que a Mamana comenta. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é parte de uma coisa que Deus já programou, já preparou e nos outorgou, nos deu por sua dádiva. Mas se nós tentarmos ser algo que Deus não nos chamou para ser, fazer uma coisa que Deus não nos chamou para fazer, nós estaremos apenas enganando tanto aos demais como a nós mesmos também. Batalhando fervorosamente pela fé que uma vez foi dada aos santos, pregado em 56, 19 de maio de 56. Preste atenção nessa mensagem aqui. Nem todos são profetas, nem todos são apóstolos, nem todos são isto ou aquilo, mas isso é dado. Agora, eu sei que aqui uma banda está mencionando ministério, mas não se foque apenas em ministérios aqui. Qualquer coisa que você faça na tua vida profissional, o que você está fazendo é uma coisa que, se você está fazendo e bem, é porque Deus te chamou e te capacitou para fazer. São coisas que, como disse aqui Mamana, nos foi dado por Deus. Essas coisas nascem em nós por eleição. Dons e chamados são sem arrependimento. Quantos leitores das Escrituras sabem disso? Vejamos, nós sabemos, Mamana. Dons e chamados. Não o que você quer ser, é o que Deus faz de você. Aí está. Deus fez de você o que você é agora. Deus fez de você o que você está fazendo agora. Você é porque Deus te escolheu para ser. Não porque você escolheu ser. Deus escolheu você. É Ele que te capacitou. E se você está tentando se tornar algo que Deus não escolheu para fazer, você é apenas um imitador e nunca será um sucesso. Você tem que ser o que Deus escolheu para você ser. Amém, queridos? Mas veja, seja o que for que Deus nos deu para fazer, isso não nos torna melhores ou superiores a outros, que talvez não fazem a mesma coisa que você faz. Todos nós, Mamãe disse, somos iguais. Mesmo assim, Deus nos chamou para fazer algumas coisas diferentes um do outro. Mensagem Amor, 58. Moisés nasceu um profeta, João Batista, 712 anos antes de nascer, era a voz do que clamava no deserto. Deus disse a Jeremias, antes mesmo de você ser concebido no ventre de sua mãe, eu te conheci, te santifiquei e te ordenei profeta às nações. Vê? É a eleição de Deus. O chamado, não que você seja melhor do que qualquer outra pessoa. Né? Só porque alguém foi chamado para ser pastor, não quer dizer que ele é melhor do que um membro da igreja, de forma alguma. Não que você seja melhor do que qualquer outra pessoa. Somos todos iguais. Somos apenas filhos. Mas Deus escolheu alguns para serem uma coisa e outros outra coisa. Cada um tem seu devido papel. É importante que cada filho, eu já mencionei em alguma outra ocasião, descubra qual é o propósito para o qual Deus o chamou. E está ocupando exatamente o papel para o qual Deus confiou e lhe destinou para ocupar. E por mais que você pense que é uma coisa pequena aos olhos de outros papéis mais importantes, aos olhos de Deus todos nós somos iguais, mas Deus nos separa para fazermos cada um o seu próprio papel, desempenhar sua própria atividade. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu programa. Então não há nada que precisamos fazer para nós sermos salvos. Não há nada que nós possamos apresentar para Deus para sermos salvos ou nos tornarmos capacitados para sermos filhos. A única coisa, a única obra que pode nos salvar é a obra que Cristo apresentou por nós,
no nosso lugar lá no Calvário. Ele cumpriu com toda a lei, a fim de que nós pudéssemos viver não mais pelas obras da lei, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou, para que a salvação não fosse um mérito nosso, mas fosse um mérito de Cristo somente. Mensagem a ele ouvir outra vez. Agora, quem poderia ser salvo pela lei? Ninguém poderia ser salvo pela lei. A lei não veio para nos salvar. A lei era para aumentar os nossos pecados, para apontá-los para nós, contra nós, sim? E ouçam, vocês crentes legalistas, eu quero lhes dizer uma coisa, não há nada que vocês possam fazer para serem salvos por si mesmos, não, Senhor. Você é salvo pela graça e somente isso, e você não tem nada a ver com isso. Deus escolheu você em Cristo antes da fundação do mundo, isso mesmo. Não há nada que você possa fazer para merecer isso. Então guarde todos os mandamentos que você quiser. Junte-se a todas as igrejas que você quiser. Você ainda está perdido. Você pode conhecer o seu catecismo, rezar a Ave Maria. Você pode conhecer o credo dos apóstolos, a dosologia. Você pode conhecer toda a doutrina da Bíblia. Mas conhecer a Bíblia não é vida. Conhecer o credo da igreja não é vida. Mas conhecê-lo é vida. Sozinho para conhecê-lo. Você pode ser batizado dessa maneira, daquela maneira, aquela outra, ou aspergido, derramado, seja o que for. Você ainda está perdido até que você o conheça. Conhecê-lo é vida. Antes que houvesse um mundo, antes que houvesse um planeta, que houvesse um sol, que houvesse lua, luz, antes que houvesse qualquer coisa, quando ainda era Deus, Deus e seus pensamentos, os pensamentos eternos de Deus te escolheu por predestinação, por presciência, para saber que você estaria na terra, para saber que haveria pecado. Então, se somos eleitos em Cristo, não devemos temer e confessar sua palavra. Ainda que ela não seja aceita ou que não nos consideram capazes de nós fazermos isso e testemunhar dessa palavra. Porque foi exatamente para isso que nós fomos chamados. Lembre-se que ainda que não nos sintamos capazes, amém, meus queridos? Deus nos capacita. Mensagem El Shaddai de 59. Do que você tem medo? Por que você está com tanto medo? Você está com medo. Parece que você simplesmente não pode sair por aí e seguir a linha com o inimigo ou chamar qualquer coisa que o diabo diga de mentira. Que a palavra de Deus seja verdadeira, vê? Você foi eleito por Deus, você não escolheu a si mesmo, Deus escolheu você. Então o profeta aqui está dizendo, não tenha medo. Se você conhece a verdade, a verdadeira doutrina apostólica, fale, não tenha medo. Ainda que vão ridicularizar de você, ainda que vão dizer que você não é mestre, que você não sabe nada, não tenha medo. Deus está com você. Deus te revelou a palavra e Ele quer que você testemunhe dela. Vê? Você foi eleito por Deus, você não escolheu a si mesmo, Deus escolheu você. Quando que foi que Ele te escolheu? Antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto. Agora, a Bíblia diz isso, a Bíblia disse em Apocalipse capítulo 20, creio que que o anticristo nos últimos dias enganou todos os que habitavam na terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Quanto tempo? Desde a fundação do mundo. Quando Deus, com sua presciência, viu você e colocou o seu nome no livro. Quando o Cordeiro foi morto, você foi morto com o Cordeiro. Aleluia. E saiba que por você ser da eleição, amém? O diabo não pode te enganar. Não pode. Você pode se confundir um pouco, mas ser enganado e viver enganado, não pode. Como aquela pergunta, será que alguém que é eleito, ele pode ser filho de Deus e cometer erros e morrer sem ser corrigido? O Romano diz, não, se é eleito, ele tem que ser corrigido. Então você pode cometer algum erro aqui e ali, mas você não pode viver errado, enganado para sempre, não pode. Porque nenhum filho de Deus pode ser enganado pelo diabo. Você quer ver o irmão dizendo isso aqui? E ele vai dar um puxão de orelha aqui no Billy Graham, tá bem? Presta atenção. A aliança da graça de Abraão. Não sei se temos traduzido isso. 17 de março de 61. Deus escolhe por eleição. Romanos capítulo 9, capítulo 8 diz que a eleição de Deus pode permanecer segura. Esaú e Jacó, antes de qualquer criança nascesse e tivesse uma maneira de até mesmo tomar uma decisão sobre o que iriam fazer, Deus disse, eu odeio Esaú e amo Jacó. Porque Deus sabia o que eles eram antes que o mundo fosse formado. Deus conhecia os seus corações, não é isso? Deus escolheu você em Cristo antes que o mundo viesse à existência. Da mesma maneira. A Bíblia disse assim, colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Não quando você vem ao altar, mas antes da fundação do mundo, Ele o colocou.
A Bíblia disse assim: o anticristo nos últimos dias é tão religioso, até mesmo pentecostal, com dons, com sinais, milagres, a ponto de enganar os próprios eleitos, se fosse possível. Billy Graham disse outra noite em sua mensagem, ele disse: o diabo está rugindo tanto até que ele enganou absolutamente os eleitos. Eu pensei: Billy, você cometeu um erro aí. Você não pode enganar os eleitos. Não pode. Um eleito não pode viver enganado. Você não pode enganar os eleitos porque eles estão seguros com Cristo. Por eles mesmos, não. Deus os capacita a se manter firmes, a chamar o certo de certo e o errado de errado. Ainda que o mundo diga: o que é isso? Isso é loucura. A Bíblia diz que este anticristo estaria tão perto que ele enganaria os eleitos se fosse possível. E que o que ele faria nos últimos dias, ele estaria tão perto agora que ele faria aquilo. E ele disse: ele enganaria a todos sobre a face da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então essa é a descendência de Abraão, ou seja, aqueles que não podem ser enganados. A escolha de Deus, não a sua, a escolha de Deus. Deus escolheu você. Você nunca escolheu Deus. Deus escolheu você e colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Quando você é predestinado, ora, isso tem que acontecer, porque é isso. Deus escolheu você porque Ele sabia o que você faria desde o princípio. Então, meus irmãos, se Deus nos predestinou, então Ele estará conosco para nos sustentar, para nos capacitar em nossos caminhos. Amém? Por mais difícil, por mais tortuoso que sejam as situações que surjam para nós. Deuteronômio 31, verso 6: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Ele te capacita. Isaías 41, 10, todos conhecem, sim? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não tema medo. Mas eu não sou digno, não sou capaz. Eu vou te capacitar. Eu vou estar com você. Porque eu te vi em meu Filho Jesus, desde antes da fundação do mundo. Oh, maravilha. Amém. Eu já quero concluir porque isso aqui é apenas uma rápida palestra que estamos tendo aqui, está bem, queridos? Mas veja, aqui Mambana fala, enfatiza o que está na Bíblia, sim? Ele disse: eu não posso estar lendo errado isso aqui. A Bíblia diz isso. Deus nos elegeu no seu Cristo, no seu Filho, antes da fundação do mundo. Então, Deus também nos elegeu para crermos nessa mensagem que cremos agora. Deus nos separou para isto. E nós sabemos que não são todos que podem aceitar esta mensagem. Nos dias de Jesus, não faltou pessoas lá capacitadas, dignas, à altura, né, para poder aceitar o Evangelho de Cristo. Mas não aceitaram. Porque não foram chamados, não foram eleitos para aceitar, para entender. Isso também é por eleição. Essa mensagem você somente crê porque você foi eleito para crer. Então esses são os que Deus realmente capacita para crer em toda a palavra. A notícia de última hora mais importante da história de 61, nem todos os homens podem receber isso. Isso está escondido aos olhos do mundo e é insensato para eles. Mas aqueles que são nascidos e eleitos para a vida eterna, estes creem nisto. Então, é Deus que nos capacita, amém, meus irmãos, a conhecer a sua palavra. Livro das Eras: é mais do que evidente por essas escrituras que ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Essa capacidade tem que lhe ser dada por Deus. Mateus 16, 17. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. É o Pai que nos capacita a entender e aceitar esta mensagem, sem mais arrazoar contra ela. Então Ele nos prometeu que Ele nos daria a vida eterna. E há um poder por trás dessa promessa para confirmar isto. Ele nos prometeu nos dar a cura divina. E há um poder atrás da promessa para confirmar a cura divina para nós. E Paulo disse que seria uma evidência de perdição aqueles que ouvem o seu evangelho, ouvissem a sua mensagem, que não aceitassem. Então quem ouve esse testemunho que você tem dado dessa doutrina, dessa mensagem, e não aceita, Paulo mesmo disse lá, é uma evidência de perdição. 2 Coríntios 4,3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Né? Você está sendo uma testemunha, ainda que você se diga indigno, incapaz, mas Deus te capacita. Dê testemunho dessa fé. Mas não estou aceitando. Então Paulo disse: olha, se está encoberto, é para aqueles que se perdem. Isso tem que estar encoberto para eles. Deus só capacita os seus eleitos, os da eleição.
Outra mensagem, senhores, queremos ver Jesus, 64. Deus sacudiu cada dom que Ele prometeu na Bíblia perante nós, e nós ainda olhamos para o espaço. Enquanto procuramos por outra coisa, parece ser uma condição espiritual da igreja que eles não conseguem ver a hora em que estão vivendo. Eles estão procurando por alguma sensação, algo bem distante no futuro. O homem está sempre fazendo isso, sempre abençoa Deus pelo que Ele fez, esperando pelo que fará e ignorando o que Ele está fazendo. Você não consegue ver a hora em que estamos vivendo. A mente humana não é capaz de interpretar a mente de Deus. Como pode a pequena mente finita interpretar a mente infinita, quando nem mesmo podemos interpretar a mente um do outro? Mas Deus é que nos capacita. Amém? Não é uma habilidade natural que permite você entender isto. Deus te instrui, Deus te orienta. Amém? Eu estou satisfeito com as minhas notas aqui. Há algumas coisas mais aqui que eu deixei no texto, que eu não vou ler e comentar. Depois você abaixa o texto e leia. Mas só para encerrar aqui, uma palavra que o Umbanda deixou lá no seu livro das Eras. Citando aqui como Cristo falando com João. Ele disse aqui, não temas, João. Não temas, ó pequeno rebanho. Do tudo que eu sou, tu és herdeiro. Todo o meu poder é teu. Minha onisciência é tua, visto que eu permaneço no teu meio. Eu não vim trazer temor e fracasso, mas amor e coragem e capacidade. Ele nos capacita. Todo o poder me é dado e é teu para usar. Tu falas a palavra e eu a cumprirei. Este é o meu pacto e jamais pode falhar. Que palavra maravilhosa. Deus tem criado um povo para si. Deus tem edificado um povo para si. E Ele tem capacitado este povo para ser suas testemunhas. Ainda que o mundo olhe para este povo e considere nada. Mas como disse Paulo, as coisas loucas do mundo Deus usa para envergonhar os sábios, para envergonhar os fortes, e as que nada são, para reduzir as que se julgam ser alguma coisa. Amém? Amém. Vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e querido Pai, agradecemos por todas essas verdades, porque reconhecemos que são Tuas verdades. Que isso possa servir de conforto para algum filho ou filha Tua que talvez esteja um pouco triste. Talvez o diabo tenha apresentado a ele, seu coração, sua indignidade, sua incompetência, suas falhas em algumas coisas. Sabemos que ele é nosso acusador, mas sabemos, Pai, que somos teus filhos e que por mais que erramos não voluntariamente. E se tropeçamos e falhamos e caímos, nós sabemos que tu está pronto para estender o teu braço, a tua destra, para nos erguer, nos levantar e nos fazer prosseguir e cair. Sim, Senhor, nós cremos que enquanto há vida há esperança. E aqui nós temos, Senhor, nos firmado nesta posição que Tu nos colocou, não por nós mesmos, por nossa capacidade, mas porque Tu prometeu nos sustentar com as Suas mãos. Estamos felizes de servir, Senhor. Que Tu possa nos ajudar e que Tu possa salvar não apenas a nós, a nossa família, a todos aqueles que nós tentamos alcançar através da Tua palavra. Que Tu possa levar esta verdade através da Tua pregação, da Tua ministração, não porque nos sentimos dignos. Isso não é uma obra apenas do ministro. Cada filho Teu, Senhor, está aqui para promover, para ser despenseiro dos Teus mistérios. Capacita, Senhor, dando a eles os dons do Teu Santo Espírito. Capacita, Senhor, um bom pai. Capacita, Senhor, uma boa mãe. Capacita um bom marido, uma boa esposa. Ajuda-nos a ser essas coisas, Senhor. Tu podes nos capacitar, Tu podes nos orientar, Tu podes nos dirigir em todas as coisas, em cada passo que nós dermos, Senhor. Tu podes estar lá conosco, nos fortalecendo, na posição que Tu nos colocou profissionalmente. Nós agradecemos a Ti por tudo, Senhor. Entendemos hoje mais uma vez que cada uma das nossas ações Tu nos orientou a fazer, porque somos projeto das Tuas mãos. Somos parte, Senhor, do Teu projeto. E estamos seguindo apenas o Teu programa. Obrigado, Senhor. Nós descansamos nisso. Nós não confiaremos, nós não ficaremos lembrando nossos erros e falhas, que elas vão nos desmotivar, Senhor. Mas nós nos encorajamos, Senhor, no Teu amor por nós, na Tua graça e na Tua misericórdia. É ela que nos sustenta, é ela que nos faz vencer e superar todas as coisas. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda os Teus filhos que talvez estão abatidos pela batalha, pelas lutas, pelos reveses, pelas oposições. Esteja com eles, Pai. Mostre a eles, Senhor, que Tu os elegeu, que Tu os chamou e que Tu os capacitará para levantar a Sua bandeira até o último dia. Assim pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.